Segundo Samuel, capítulo 19. Joabe reprova a Davi. Disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo, porque naquele dia o povo ouvira dizer: o rei está de luto por causa de seu filho. Naquele mesmo dia, entrou o povo às furtadelas na cidade, como faz quando foge envergonhado da batalha. Tendo o rei coberto o rosto, exclamava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho! Então Joabe entrou na casa do rei e lhe disse: hoje envergonhaste a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida, e a vida de teus filhos e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres e de tuas concubinas, amando tu os que te aborrecem e aborrecendo aos que te amam. Porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos. Porque entendo agora que, se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então estarias contente. Levanta-te agora, sai e fala segundo o coração de teus servos. Juro pelo Senhor que, se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite. E maior mal te será isto do que todo o mal que tem vindo sobre ti, desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta, e o fizeram saber a todo o povo, dizendo: eis que o rei está assentado à porta. Veio, pois, todo o povo apresentar-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido, cada um para sua tenda. Todo o povo, em todas as tribos de Israel, andava altercando entre si, dizendo: o rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, livrou-nos das mãos dos filisteus e agora fugiu da terra por causa de Absalão. Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? Davi volta para Jerusalém. Então o rei Davi mandou dizer a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: falai aos anciãos de Judá, por que seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para sua casa, visto que aquilo que todo Israel dizia já chegou ao rei até a sua casa? Vós sois meus irmãos, sois meu osso e minha carne. Por que, pois, seríeis os últimos em tornar a trazer o rei? Dizei a Amasa: não és tu meu osso e minha carne? Deus me faça o que lhe aprouver, se não vieres a ser para sempre comandante do meu exército em lugar de Joabe. Com isto moveu o rei o coração de todos os homens de Judá, como se fora um só homem, e mandaram dizer-lhe: volta, ó rei, tu e todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou ao Jordão. Judá foi a Gilgal para encontrar-se com o rei, a fim de fazê-lo passar o Jordão. Simei encontra-se com Davi. Apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi, e com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, acompanhado de seus 15 filhos e seus 20 servos. E meteram-se pelo Jordão à vista do rei, e o atravessaram para fazerem passar a casa real e para fazerem o que lhe era agradável. Então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei quando este ia passar o Jordão, e lhe disse: não me imputes, Senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não o conserves, ó rei, em teu coração, porque eu, teu servo, deveras confesso que pequei. Por isso, sou o primeiro que, de toda a casa de José, desci a encontrar-me com o rei, meu senhor. Então respondeu Abissai, filho de Zeruia, e disse: não morreria, pois, Simei por isto, havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor? Porém Davi disse:
Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Pois não sei eu que hoje novamente sou rei sobre Israel? Então disse o rei a Simei: não morrerás. E lhe jurou. Mefibosete encontra-se com Davi. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Não tinha tratado dos pés, nem espontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra até ao dia em que voltou em paz. Tendo ele chegado a Jerusalém a encontrar-se com o rei, este lhe disse: por que não foste comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque eu, teu servo, dizia: albardarei um jumento e montarei para ir com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disto, ele falsamente me acusou a mim, teu servo, diante do rei, meu senhor. Porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que melhor te parecer. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. Contudo, puseste teu servo entre os que comem à tua mesa. Que direito, pois, tenho eu de clamar ao rei? Respondeu-lhe o rei: porque ainda falas dos teus negócios? Resolvo que repartas com Ziba as terras. Disse Mefibosete ao rei: fique ele muito embora com tudo, pois já voltou o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Barzilai encontra-se com Davi. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão, para o acompanhar até ao outro lado. Era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos. Ele sustentara o rei quando este estava em Maanaim, porque era um homem muito rico. Disse o rei a Barzilai: vem tu comigo e te sustentarei em Jerusalém. Respondeu Barzilai ao rei: quantos serão ainda os dias dos anos da minha vida? Não vale a pena subir com o rei a Jerusalém. 80 anos tenho hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que come e no que bebe? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que há de ser o teu servo ainda pesado, ó rei, meu senhor? Com o rei irá o teu servo ainda, um pouco além do Jordão. Por que há de me retribuir o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade, e serei sepultado junto de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí o teu servo Quimã. Passe ele com o rei, meu senhor, e faze-lhe o que bem te parecer. Respondeu o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como for do teu agrado, e tudo quanto desejares de mim, eu te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passado também o rei, este beijou a Barzilai, e o abençoou. E ele voltou para sua casa. Dali passou o rei a Gilgal, e Quimã passou com ele. Todo o povo de Judá e metade do povo de Israel acompanharam o rei. Eis que todos os homens de Israel vieram ter com o rei e lhe disseram: por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei e a sua casa através do Jordão, e todos os homens de Davi com eles? Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: porque o rei é nosso parente. Por que, pois, vos irais por isso? Porventura comemos à custa do rei, ou nos deu algum presente? Responderam os homens de Israel aos homens de Judá, e disseram: 10 tantos temos no rei, e mais a nós nos toca Davi do que a vós outros. Por que, pois, fizestes pouco caso de nós? Não foi a nossa palavra a primeira para fazer voltar o nosso rei? Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais dura do que a palavra dos homens de Israel.